Então, muito boa tarde a todos os socialistas, sociais-democratas, bloquistas, comunistas e todos vocês. Dormiram bem? Ficaram descansadinhos com os resultados durante a noite? É que eu hoje senti a vossa ausência nas redes sociais. Ficaram caladinhos porque diziam que o Chega ia desaparecer, que o Chega era fugaz, essa sua força, e André Ventura não levaria a sua avante, e chegámos ao final da noite. Já temos 48 deputados eleitos e ainda não conhecemos os resultados do Círculo da Europa nem do círculo do resto do mundo. E, portanto, vocês, basicamente, o que pensavam era que nunca iria acontecer este grande monstro da abstenção começar a acordar e as pessoas perceberem que não vale a pena continuarem a votar em 49 anos de arroz queimado, que foi mais do mesmo durante 49 anos, em que continuaram a iludir as pessoas num pós-25 de Abril, em que quase que tivemos numa ditadura comunista, e depois disso tivemos aqui períodos em que a democracia foi ameaçada pela vossa falta de competência e pela falta de espírito democrático que tiveram ao longo deste tempo. Criticam o espírito democrático e a democracia, mas lidam muito mal com o facto do Chega ter entrado com praticamente 50 deputados. Basta ver que, apesar de vocês andarem ausentes das redes sociais, os vossos cartilheiros na comunicação social continuam doidos hoje durante todo o dia, porque a conversa não deixa de ser o Chega e o perigo do Chega e o Chega e como é que é possível, e a considerarem que mais de 1 milhão de pessoas são racistas, fascistas, xenófobos, etc. Esqueceram-se foi que nos istas em que nos costumam catalogar, esqueceram-se que pelo meio também temos eletricistas, pianistas, e temos esta gente toda acabada em istas que trabalha e que se sente gozada por vocês ao longo de 49 anos. E, portanto, ontem, num ato de desespero, Pedro Nuno Santos já começa com a ameaça que vai chumbar um orçamento de Estado, ainda sem conhecer o orçamento de Estado, e que se vai posicionar na oposição. E bem, porque é a oposição e porque perdeu as eleições, mas Luís Montenegro também não consegue sair daquele registro da linha vermelha com o Chega, e ainda não percebeu que desta vez a coisa até lhe correu mais ou menos bem e que eventualmente pode ter a oportunidade de criar governo se deixar cair as linhas vermelhas e se perceber que ou governa à direita ou então vai ter um problema sério, mas continua com aquela retórica de que vai tentar eliminar o Chega porque não acredita e que quer vir buscar os votos ao Chega. Não percebeu que não vai buscar votos a ninguém, aliás até perde votos para o ADN porque as pessoas nem sequer conhecem bem a sigla, nem conhecem bem esta história que eles acham que estava demasiado presente e que era uma história demasiado vincada e que a AD nunca seria outra coisa senão aquela que é a senda da vitória. E esqueceram-se que os tempos são outros e são de tal maneira que inclusive aparece aqui uma candidatura pelo meio que ninguém sabe bem como consegue buscar 100 mil votos por confusão com a vossa sigla. Portanto, de uma vez por todas, entendam que não vale a pena continuar com esta retórica. Inclusive, o Presidente da República teve uma atitude triste e infeliz para alguém que é chefe de Estado, porque já não bastava na sexta-feira vir tentar condicionar o sentido de voto, ainda veio falar no período de reflexão, a emitir a sua opinião e mais uma vez a dar uma chalaça. Vá lá, desta vez não foi comer um gelado à meia da noite porque precisava de ponderar ou ter aquelas atitudes que ninguém percebe muito bem no dia de reflexão, ir à praia, mergulhar e depois ali a passar a toalha no corpo, conseguir emitir uma opinião, mas como estava frio, se calhar fazia-lhe bem ter ido, que era para refrescar as ideias com aquilo que anda a fazer. Portanto, nós neste momento temos uma situação parlamentar que é clara. Ou há governação de facto à direita, ou continuam com as linhas vermelhas, e mais tarde ou mais cedo teremos eleições outra vez por responsabilidade do Luís Montenegro, do PSD, que são uma camada de irresponsáveis e que não conseguem perceber que sem o Chega não há governação, porque não pode descartar 50 deputados, nem mais de 1 milhão de votos. Em relação ao PS, o PS está aflitíssimo. Depois fazer uma análise em relação aos outros partidos. O LIVRE sobe, não se entende bem porquê, mas lá subiu. O PAN continua com o mesmo registro e está sozinho. A Iniciativa Liberal, que no mínimo iria ter o dobro dos deputados, era fortíssima e com eles é que era e que agora é que era, ficaram no mesmo número de deputados e pode ser que Coutinho de Figueiredo tenha percebido de uma vez por todas a asneirada que fez ao largar o partido para alguém que viu-se aflito e esteve aflito para ser eleito em Braga. Quanto ao Bloco e ao PCP, começam na senda do desaparecimento, o Bloco lá se aguentou, o PCP a desaparecer por todo o lado, inclusive nos sítios que são tradicionalmente comunistas, perderam para o Chega porque as pessoas acordaram. Grande vitória no Alentejo, grande resultado no Alentejo, grande vitória no Algarve, por todo o país, elegemos, duplicámos, quadruplicámos,
Portanto, meus caros, façam o que quiserem, eventualmente o melhor para não verem o vídeo e não estarem a ouvir a conversa até ao final é, para além de terem desaparecido do Facebook, para além de terem desaparecido do Instagram, desapareçam também no do YouTube. Olha, bom mesmo, mas isso é que era mesmo certo, era desaparecerem do Parlamento e desaparecerem da política portuguesa, porque assim de uma vez por todas estava o assunto resolvido. Quanto aos cartelheiros na televisão e aos diretores de algumas empresas de sondagens, como André Ventura disse ontem, deviam-se demitir todos, com a palhaçada que fizeram durante as últimas semanas. Há alguns dos jornalistas também que nas últimas semanas inventaram notícias sobre o Chega, do papão do Chega, que vinha aí, o fascismo, o racismo, etc. Vinha aí essa história toda. Também chegou à altura de perceberem que agora cada vez mais não nos conseguem calar. E não vão calar porque nós já não somos 450 mil, somos mais de 1 milhão, aqueles que votaram, fora aqueles que não conseguiram expressar o seu sentido de voto nas comunidades, porque não nos fizeram chegar o boletim de voto e uma vez mais desrespeitar os imigrantes. Portanto, tenham um resto de bom dia, é passar na farmácia e comprar Reni.